a Ele o nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem sido conosco. Amém? Diga amém por isso. Aleluia. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui nesta noite, trazendo a mensagem de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai edificar a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Se ela é viva, é para nós que estamos vivos. Se ela é eficaz, é porque ela tem poder de mudar a nossa história, ela tem poder de mudar a nossa vida. Glória a Deus. E eu tenho, no tema desta noite, tem essa palavra que diz: um caminho sobremodo excelente. Eu gostaria que você dissesse isso comigo: um caminho sobremodo excelente. Agora, já que nós sabemos e nós já até ensaiamos, eu tenho certeza que vai ficar melhor nós poder dizer mais uma vez. Vamos dizer lá? Um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Eu gostaria que, embasado nesse tema, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 31, a palavra de Deus diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Deus, em sua eterna graça e misericórdia, querendo nos revelar o seu grande amor, e antes dele falar a respeito do dom do amor, a respeito de falar do seu amor, ou o que é o amor, ele fala para a nossa vida que ele tem um caminho sobremodo excelente. Não é um caminho qualquer, e não é um caminho de qualquer jeito, é um caminho sobremodo excelente. O que Deus poderia preparar para nós, querido, se não alguma coisa que ultrapassasse qualquer questionamento humano? Deus tem para nós um caminho sobremodo excelente. Amém? Amém? Embasado nesse tema e nesse texto, nós podemos perceber e ver que a receita de Jesus para a verdadeira felicidade, Deus tem esse método, essa receita, esse como nós podemos ter e andar nesse caminho sobremodo excelente. Em Mateus capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Olha, antes de nós falarmos a respeito desse primeiro passo, como andar nesse caminho, eu quero abrir um parêntese e ver com você que, vendo Jesus a multidão, as multidões, ele subiu ao monte, e o texto continua dizendo, como se assentasse, como se ele se acomodasse, como se ele se buscasse um lugar para ficar bem melhor diante de todos. E a palavra de Deus diz assim: aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Quando Deus, em sua eterna misericórdia, nos fala a respeito de um caminho sobremodo excelente, e vem Jesus trazendo para nós as bem-aventuranças, mostrando para nós que nós temos condições de viver uma vida mais do que feliz, aí vem Deus e se apresenta para a multidão. E é muito interessante pensar que Jesus, ele sobe ao monte. Abrindo um parêntese dentro desse texto, dá para lembrar que quando Moisés, no capítulo 19, de Êxodo 19, ele sobe ao monte, e lá quando Moisés estava no monte para receber as tábuas da lei, para receber as diretrizes de Deus, ali naquele monte havia fogo, havia fumaça, havia granizo, havia trovões, e o povo embaixo da montanha ficava
assustado, atemorizado, ficaram todos com medo de como Deus poderia se apresentar no meio do povo. Na cabeça de todos eles ficavam: se Deus chegar até aqui, todos nós morreremos, todos nós seremos fuzilados, fulminados. Mas pensa você, querido, com Moisés, Deus usa toda a natureza para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Com Moisés foi daquela forma, Deus se apresenta como se estivesse bravo. Mas com Jesus, quando Jesus sobe ao monte, querido, Deus mostra todo o seu amor, mostrando para o homem: olha, na lei foi assim, mas agora com Jesus é nas bem-aventuranças. Com Jesus você é mais do que feliz. Olha a diferença de quando Moisés sobe no monte, e olha a diferença de quando Jesus sobe no monte. É sinal que esse amor de Deus sobre nós é incomparável. Diga amém por isso. Olha, a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. O ser humano, ele é obcecado pela felicidade. E eu pergunto para você: aonde está a felicidade? A felicidade está no prazer? A felicidade está no dinheiro? A felicidade está no sucesso? A felicidade está no conhecimento com que a pessoa adquire? A felicidade está no sexo? A felicidade está na diversão? A felicidade está nas viagens psicodélicas com qual as pessoas fazem através do uso de drogas? O homem está se contentando com uma felicidade muito passageira. O homem está se contentando com uma felicidade muito terrena, muito efêmera. E olha, a verdadeira felicidade, ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que para ser feliz, para o homem viver, ele tem que morrer. Não é verdade? É tudo diferente daquilo que o mundo nos ensina. A palavra de Deus é clara em dizer que o fraco é que é forte. Onde dois é que é um. Aonde o pobre é que é rico. E tem vários outros textos, várias outras experiências de que Deus mostra para nós que a nossa felicidade, ela tem um caminho. A verdadeira felicidade está embasado ali no capítulo 13, aonde está falando que: eis que eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. Deus tem para nós um caminho sobremodo excelente. Amém? E olha, o primeiro passo para um caminho sobremodo excelente: bem-aventurados pobres de espírito. Esse é o primeiro passo para um caminho sobremodo excelente. Mateus, ainda no livro de Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados pobres de espírito. Diga: pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga isso: porque deles é o reino dos céus. Queridos, e Deus, para mostrar para a nossa vida o que é ser pobre de espírito, Jesus, ele vem nos dando uma palavra que bem-aventurado, a bem-aventurança já começa dizendo isso: bem-aventurado o pobre de espírito. E a palavra de Deus, no texto original, essa palavra pobre, ela tem dois significados. A palavra do pobre é aquele pobre que ele é pobre, mas ele tem uma casa para morar. Ele é pobre, mas ele tem um carro para andar. Ele é pobre, mas ele tem um salário para viver. Ele é pobre, mas ele tem alguma coisa para se apoiar. Mas tem um outro pobre também, aquele pobre que ele é pobre, mas ele não tem nada. Ele é pobre de viver na rua. Ele é pobre de ele necessitar de alguém para dar o de comer. Ele é pobre de que ele precisa de um cantinho para dormir. Ele é pobre de que ele é um pedinte. E Deus, em sua eterna misericórdia, Ele traz o entendimento para a nossa vida, que é esse tipo de pobre que Ele quer de nós. Que nós sejamos embasados como esse mendigo que tem a necessidade de buscar em Deus todos os dias. Você entende isso?
porque o seu alimento de ontem já não serve. Te ajudou ontem, mas hoje você precisa de Deus novamente. Ou seja, bem-aventurados pobres de espírito, aquele que busca a Deus, que quer a Deus todos os dias, e ele reconhece que a sua necessidade é Deus. Por isso que a palavra de Deus é clara em dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Queridos, nós temos que entender que eu sou um pobre de espírito. Eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso de Deus nas minhas decisões. Eu preciso de Deus para eu sair de casa. Eu preciso de Deus para voltar para casa. Eu preciso de Deus para trabalhar. Eu preciso de Deus para comer. Eu preciso de Deus. É ali que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós temos que entender que somos pobres de espírito, que precisamos de Deus constantemente. Você não pode dar um aleluia por isso? É esse tipo de pobre ao qual Deus está falando. Bem-aventurado esse pobre que depende de Deus, que espera em Deus, que busca em Deus. Amém? Ser pobre de espírito não significa uma vida espiritual pobre. Ser pobre de espírito é a base para todas as outras bem-aventuranças espirituais. Se uma pessoa não for pobre de espírito, ela jamais vai chorar pelos seus pecados, ela jamais vai ser mansa. Essa pessoa pobre de espírito, ela desejará um coração puro. Não podemos ser cheios de Deus sem antes estarmos vazios de nós mesmos. Você nunca será pobre de espírito se você está cheio de si mesmo. Entende isso? É você reconhecer: eu preciso de Deus hoje, eu preciso de Deus agora. Eu não posso ficar adiando a minha vida sem Deus. Eu não posso tomar as minhas decisões sem Deus. Eu sou pobre porque eu preciso dEle. Entende isso, querido? Deus tem grandes coisas para os seus filhos, para nós, mas nós temos que reconhecer que precisamos dEle e buscar nele. Amém? Diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Jesus será precioso para você. Se você não for pobre de espírito, você não valoriza a graça de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, o verso 17, a palavra de Deus diz: e olha que esta palavra ela foi escrita no tempo da graça, aonde foi direcionada a uma igreja, a um povo que já tinha Jesus como seu Senhor. E a palavra de Deus está dizendo assim: olha, pois dizes, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz. Não tinha a bem-aventurança. És infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós temos que abrir os nossos olhos diante de Deus e buscar a Deus hoje, o quanto antes, nos aproximarmos dEle, para que essas exortações não sejam direcionadas para nós. Amém, queridos? E o segundo passo para um caminho sobremodo excelente é: bem-aventurados os que choram. E é muito interessante pensar a respeito desse texto que parece que está falando de mim, porque eu, além de sou pobre, sou chorão. Não é verdade? Mas olha, brincadeiras à parte, bem-aventurados os que choram. Mas que tipo de choro é esse que a palavra de Deus está pedindo para que sejamos? Jesus não está mencionando aqui qual é o tipo de choro que Jesus está mencionando aqui. Existem vários tipos de choro: o choro do luto, o choro da perda, o choro da decepção, o choro do desespero, o choro pela saudade, o choro pela solidão, aquele choro da depressão ao qual você chora sozinho sem ninguém ver. Existe aquele choro por amor.
Queridos, bem-aventurados os que choram. Aqui está dizendo a respeito daqueles que se prostram diante de Deus constantemente, reconhecendo a sua natureza, reconhece quando erra, reconhece o tanto que precisa, ele reconhece a graça de Deus e ele fala: Deus, eu não tenho como caminhar sem a graça do Senhor, sem a ajuda do Senhor, sem a direção do Senhor. Pessoas que têm o coração aberto para buscar a Deus cada dia mais. E o mundo em si, ele está oferecendo a todos um entretenimento muito grande, muito amplo, ao qual as pessoas, elas vivem buscando essa alegria passageira. Ela está buscando dar risada, ela está buscando ter as suas gargalhadas, ela está buscando no humor. Não é verdade? Você abre o celular, tem um monte de coisinhas querendo fazer você se divertir com risadas. E Jesus está falando assim: ó, bem-aventurados que choram, porque aos olhos do mundo, ele vai te entretendo com alguma coisa que tapa aquilo que Deus tem para nós e o que Deus quer de nós. Não é esse tipo de alegria que Deus está buscando. E a palavra de Deus está pedindo assim: olha, bem-aventurados que choram. E eu quero lembrar com você aqui a respeito de Judas. A Bíblia diz que Judas, ele lamentou, mas não foi choro de arrependimento. Judas, ele viu o seu pecado por ter traído a Jesus. Judas, ele se entristeceu. Judas confessou o seu pecado. Ele justificou a Jesus dizendo que Jesus era inocente. Ele declarou graficamente que tinha traído um sangue inocente. Judas fez restituição das moedas que ele tinha pegado, recebido como pagamento. Ele devolveu. No entanto, Judas está no inferno porque seu choro foi de remorso e não foi de arrependimento. Queridos, é muito preocupante para nós quando nós olhamos que a minha vida às vezes perde para a vida de Judas, porque Judas teve a capacidade de se reconciliar com Deus da maneira dele, querendo resolver as coisas tudo do jeito dele. E quantos de nós muitas vezes não buscamos, não fazemos para Deus aquilo que Judas fez? É claro que Judas, o choro dele não foi de arrependimento, não foi de se voltar para Deus, mas foi de remorso. Foi aquela tristeza pelo pecado que produz a morte. E olha, quando, no entanto, Judas, ele, por ter se corrompido o seu coração, ele não aceitou a voltar para Deus com o coração quebrantado e contrito. Ele não se deixou buscar em Deus o arrependimento sincero por uma condição de uma vida de arrependimento. Queridos, e aqui está dizendo assim que nós temos que tomar muito cuidado para que nós não caiamos naquele choro do tarde demais. Porque a palavra de Deus, ela é clara em dizer que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Mas no inferno, querido, é esse choro que é tarde demais. Nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais e entender que o choro que Deus está buscando de nós hoje é um choro de conserto, é um choro de mudança, é um choro para vivermos melhor. Esse choro do dia de hoje, ao qual Deus pede para a nossa vida, é aquele choro para dar a volta por cima, é aquele choro para dar continuidade no que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Nós não podemos, queridos, distrair com as gargalhadas deste mundo e perder o foco, porque vai chegar uma hora que para alguns o choro vai ser tarde demais. Não vai adiantar chorar fora da presença de Deus. Não vai adiantar chorar longe da presença de Deus, não estando mais em Deus. Isso é muito sério, queridos. Nós temos que buscar
essa graça maravilhosa de Deus, porque Deus tem nos apresentado um caminho sobremodo excelente, um caminho para trilhar um novo tempo na nossa vida. Amém? E olha, por que devemos chorar? Porque o choro agora nos previne daquele choro tarde demais. Aleluia. Mas agora a Bíblia diz que Deus recolhe de nós o choro que é derramado de arrependimento. Deus recolhe no seu odre santo, na sua vasilha santa, a sua lágrima que é derramada de arrependimento. Deus está vendo, Deus recebe, Deus aceita. E olha, aquele que chora agora, ele é bem-aventurado. Aquele que chora tarde demais é amaldiçoado. E eu quero dizer para você, eu gostaria que o pastor colocasse novamente 1 Coríntios capítulo 12, o verso 31. Antes disso tem um outro texto, não é, pastor? Do Tiago capítulo 4. Por favor, pastor, desculpa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha, outra palavra de Deus exortando a nossa vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Deus diz ao nosso coração: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Uma exortação clara de Deus para a nossa vida. Olha, toma um caminho sobremodo excelente. Não perca tempo com aquilo que te distrai nesse mundo, aquilo que o seu coração está perdendo o foco de Cristo Jesus, querido. Está dizendo assim: olha, converta o vosso riso em pranto. Deixa de ver coisas paralelas. Esteja em Cristo Jesus prostrado, reconhecendo o seu estado, a sua condição. E a palavra de Deus continua dizendo assim: ó, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Amém? Deus falando conosco, Deus direcionando a nossa vida, porque Ele tem um caminho sobremodo excelente. Ele tem um caminho melhor para nós. Ele tem algo melhor para nós trilharmos, para nós caminharmos, para nós andarmos com Ele. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Amém, queridos? Em 1 Coríntios capítulo 13, novamente, pastor: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É esse caminho que Deus tem para nós. O caminho que nós entendamos a nossa condição. Eu sou pobre, eu preciso de Deus. Todos os dias da minha vida, em todas as horas da minha vida, eu não posso tomar decisão sozinho. Eu não posso fazer nada sem Deus. E bem-aventurados os que choram. Eu preciso me arrepender diante de Deus, reconhecer o meu estado e buscar em Deus a graça para viver com Ele. Amém? Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.